A gente falou durante várias semanas aqui sobre a cidade de Nínive. E as características de Nínive foram lembradas aqui. Uma cidade violenta, uma cidade impiedosa, uma cidade sensual. Uma cidade que, por ser capital de um império, muita gente queria ir para lá, para usufruir de muitas das seduções da cidade de Nínive. A gente vive numa cidade em que as pessoas vêm para cá, não apenas por conta de uma, eu vou colocar entre aspas, de uma magia, porque por trás dessa magia, igualzinho a Nínive, há um mundo de prostituição, de violência, há um mundo de corrupção. E se a gente chegar um pouquinho mais perto da gente, há um mundo de inveja, de maledicência, há um mundo de inquietação, de amargura. Orlando não é muito diferente de Nínive. E a gente precisa entender, queridos, que essa cena, ela traz para a gente de uma forma extremamente viva o desejo que Jonas tinha e nutria no seu coração do mal para aquela cidade. O versículo 5 começa dizendo exatamente isso, dizendo que Jonas, ele se afasta um pouco da cidade, a gente vai entender para que lado ele foi, mas o desejo dele era ver a mão de Deus pesando contra aqueles ímpios. E a gente lembra por quê. Se você está nos visitando hoje, deixa eu contar um pouquinho da história. Nínive era odiada por Jonas, porque os ninivitas vieram no tempo que Jonas era criança ou adolescente, e destruíram a cidade de Jerusalém, levaram cativos os seus pais, os seus irmãos mais velhos, e deixaram apenas as crianças, tendo estuprado muitas mulheres, tendo feito muitas coisas terríveis diante dos olhos das crianças e das outras mulheres que ali ficavam. Portanto, ficou no coração dos israelitas um ódio por aquela cidade. Portanto, Jonas não está agindo de uma forma como a gente muitas vezes vê. A gente diz, não, eu jamais faria o que Jonas fez. A gente aprendeu durante essas pregações, durante essas exposições no livro de Jonas, que a gente é muito parecido com ele. Mas, começando com esse desejo pela destruição, o livro termina com o desejo não de Jonas, mas de Deus, de salvar aquela cidade, de salvar aqueles ímpios. Não hei eu de ter compaixão, pergunta Deus, de 120 mil pessoas que não sabem discernir a direita da esquerda. Portanto, essa compaixão de Deus, ela vai ser o carro-chefe aqui do miolo desse livro, ou pelo menos desse capítulo aqui. E tem 3 cenas aí no meio. A primeira delas no versículo 6, essas 3 cenas entre Deus e Jonas. Deus faz brotar uma plantinha para trazer algum tipo de conforto para Jonas, e Jonas se alegra com isso. Jonas se alegra com um pequeno conforto que Deus dá para ele. No dia seguinte, Deus manda um verme, e aquele verme faz com que aquela plantinha morra. Então Jonas se ira profundamente, porque aquela plantinha havia morrido. E a terceira cena é quando Deus então pergunta para Jonas novamente, a gente vai explorar um pouco isso daqui a pouco. Jonas, será que é razoável a tua ira agora por conta dessa plantinha? E a gente percebe que não apenas Jonas não dá ouvidos a Deus, mas ele responde de uma forma ainda mais amargurada, dizendo, é razoável a minha ira até a morte. Como é que a gente entende um texto como esse? Volte os olhos aí para o versículo 5. Jonas, ele sequer tem a dignidade de responder a Deus a primeira vez que a pergunta foi feita. Veja o versículo 4. O versículo 4 diz assim: disse o Senhor, é razoável a tua ira? Há uma pergunta aqui. Eu não sei se vocês são pais aqui, mas muitos dos que são pais aqui já devem ter feito alguma pergunta para o filho, dizendo, filho, isso que você está fazendo é certo? Agora imagine que quando você faz uma pergunta assim, o seu filho simplesmente se vire, dê as costas e saia, sem lhe responder uma palavra. Você ficaria feliz com isso? Isso traria para você algum tipo de amor especial por esse filho? Certamente que não. Mas é precisamente isso que Jonas faz aqui.
Deus faz uma pergunta para Jonas: Jonas, é razoável a tua ira? Isso que você está fazendo pensa um pouquinho, isso que você está fazendo, isso que você está pensando é certo? E o versículo 5 então diz assim: então Jonas sai da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, para ver o que aconteceria na cidade. Por trás dessas palavras tem aquele desejo de que aquela cidade fosse destruída. É interessante que ele vai para o oriente da cidade, e há aqui mais uma vez, graças a Deus pela possibilidade de pregar a palavra, porque na leitura simples do texto em português tem algumas coisas que a gente perde aqui. Mas ir para o oriente da cidade, e logo em seguida a lembrança de que há um vento oriental, era um linguajar bíblico que trazia destruição. É um linguajar bíblico que trazia a ira de Deus nesse chamado vento oriental. Se você puder ver aí, eu vou ler para vocês o Salmo 48, versículo 7. O texto diz assim: com o vento oriental destruístes as naus de Tarsis. Perceba que Tarsis já tinha sido citada aqui no livro, porque era para onde Jonas queria fugir. Mas agora o Salmo diz que naquela região específica, havia um tal vento que destruía coisas, inclusive uma das naus de Tarsis, que quase foi destruída por um daqueles ventos, foi aquela que Jonas estava nela. O Salmo 48, versículo 7, nos lembra isso. Isaías 27, versículo 8, ele usa um linguajar até engraçado aqui. Ele diz: com chô e exílio os tratastes, com forte sopro os expulsasses no dia do vento oriental. Portanto, estava ali Jonas, tem vários outros textos, vamos ficar com esses dois aqui. Jonas estava ali na expectativa de que aquele vento oriental, a fúria de Deus, a ira de Deus, viesse contra a cidade de Nínive. Entretanto, ironicamente, Deus vai fazer com que aquele vento sopre. Não de uma forma tão irada como normalmente ele sopra, mas um vento, o texto diz aqui, calmoso oriental. É apenas um pequeno sopro da ira de Deus. Não para destruir uma cidade, mas para destruir uma plantinha. Para destruir algo que estava trazendo algum tipo de conforto, por pouco que fosse para o profeta, mas que seria uma forma de Deus dizer: olha, aquilo que eu posso usar para destruir uma civilização, para destruir uma cidade, com um pequeno sopro, eu posso acabar com aquilo que traz conforto para você. Era mais uma vez Jonas tendo que aprender uma lição. E é interessante que o livro, ele termina sem nos mostrar se finalmente Jonas aprendeu ou não essa lição. Porque ele termina com uma pergunta: Jonas, eu não vou ter compaixão da cidade de Nínive e dos animais? E não tem resposta. E talvez, queridos, alguns aqui nessa manhã precisem, talvez pela enésima vez, ouvir essa pergunta de Deus, na expectativa de que talvez hoje você possa dar ouvidos à palavra do Senhor. Que talvez hoje você possa ter o seu coração aberto pelo Espírito Santo, para que a palavra possa calar nesse coração que muitas vezes é de pedra, mas que pouco a pouco a palavra, que é uma espada de 2 gumes, possa penetrar, e esse coração seja transformado num coração de carne, onde você possa se derramar na presença do Senhor. Os 2 pontos aqui desse texto o primeiro, Deus é compassivo. E segundo, Deus é compassivo apesar das circunstâncias, ou mesmo quando a gente não entende. É muito fácil a gente entender que Deus é compassivo quando alguma coisa boa acontece na nossa vida. Deus tem compaixão da gente. E por isso, a gente orou aqui por algumas vitórias, né? Por algumas respostas de oração. A gente começou esse culto trazendo a lembrança de Deus de que Ele responde às nossas orações. É muito bom a gente ver isso.
É muito bom ver pessoas pelas quais a gente está orando e estão aqui, não apenas ouvindo a palavra do Senhor, mas fazendo parte da comunhão dos santos. Entretanto, não é tão fácil a gente entender que Deus é bom, compassivo e justo quando algumas coisas não tão boas acontecem na nossa vida. E aqui a gente vai ter um pouco desses dois momentos. O primeiro, no versículo 6, Deus é compassivo. Vamos ler o versículo 6? Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. No versículo 5, se você está com o texto aberto aí, o versículo 5 vai lembrar que Jonas fez uma enramada. Jonas preparou para si, ele com as suas próprias mãos, com seu próprio esforço, pelo menos era isso que ele pensava. Ele disse, eu vou construir aqui alguma coisa que vai me trazer algum conforto. E muito embora ele tenha feito isso com as suas próprias mãos, o versículo 6 vai dizer para a gente que essa enramada não foi suficiente para lhe trazer conforto. Portanto, o Senhor Deus teve que fazer alguma coisa para mostrar a ele que o conforto não vinha dos seus próprios esforços. E é impressionante como a gente precisa lembrar disso. Tudo que você tem hoje, você está respirando, você acordou, você chegou cedo aqui na igreja, tomou um café gostoso, um ovinho com pão. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Se uma plantinha que seja sobe na sua cabeça para lhe trazer um pouco de sombra, Deus quer que você saiba que isso vem de Deus. Entretanto, se você constrói alguma coisa, se o seu próprio esforço, ou pelo menos na sua mente, é o que faz com que alguma coisa possa trazer conforto para você, lembre-se que é Deus quem dá forças a você, quem dá inteligência a você, quem dá capacidade a você, para que você possa orgulhosamente imaginar que alguma coisa vem do seu próprio esforço. E Jonas está aqui tendo que aprender uma lição. Ele sabia fazer uma enramada, mas isso não era suficiente. Ele ainda estava em desconforto. A mesma palavra foi usada, veja que coisa interessante, veja o trocadilho. A mesma palavra, ou a mesma raiz, é utilizada aqui para a impiedade de Nínive e para a ira de Deus. Então, três coisas têm a mesma raiz. E o salmista, ou o escritor do livro de Jonas, ele traz essas três como que intercaladas. A ira de Deus tem a mesma raiz da impiedade de Nínive, que tem a mesma raiz do desconforto de Jonas. Elas estão entrelaçadas aqui nesse texto. E a ironia é que Jonas então foi enviado para Nínive por causa da impiedade da cidade. E agora ele está caracterizado pelo desconforto. E em última análise, pela ira de Deus. Perceba, Deus compassivamente queria salvar pessoas. E uma pessoa que teoricamente já era salva por Deus, não estava usufruindo disso. Por quê? Porque o seu coração estava no lugar errado. Então, crentes, me escutem. Muitas vezes a gente deixa de usufruir das bênçãos de Deus. A gente deixa de usufruir das coisas boas que Deus quer nos dar, das graças com as quais Deus quer nos tratar. Por quê? Porque o nosso coração, assim como o de Jonas, continua muito desejoso pelo nosso próprio conforto e muito feliz apenas pelas pequenas coisas que nós achamos que faz parte da nossa própria força. E a conexão entre o que está acontecendo em Nínive e o fato de nós estarmos aqui em Orlando é uma aplicação que eu e vocês precisamos compreender. Por que nós estamos aqui? Porque de tantos lugares no mundo, Deus não permitiu que você ficasse na cidade de onde você veio, ou com que você não fosse para nenhum outro lugar desse mundo. Veja, Deus não faz absolutamente nada sem que haja um propósito específico nisso.
Deus mandou Jonas para Nínive porque talvez ali Jonas precisasse aprender algumas lições. E vocês vão perceber aqui que ao mesmo tempo que Deus trata o individual, Ele trata o coletivo. Ao mesmo tempo que Ele estava tratando o seu filho, o seu profeta, o filho da sua fidelidade. Lembra que Jonas era filho de Amitai? E filho de Amitai significava filho da sua fidelidade. Da mesma forma que Deus está tratando um crente com um coração endurecido, Ele está quebrantando uma cidade inteira, cheia de impiedades, de seduções. E quem sabe, queridos, aquilo que o futuro reserva para nós, seja ver Orlando, ou pelo menos os brasileiros, ou as pessoas os estrangeiros que moram em Orlando, quem sabe a própria cidade, debaixo dos pés do Senhor, à sombra da cruz do Calvário, compreendendo que sim, há um Deus que pode transformar as suas vidas, que pode transformar os seus desejos, que pode mudar radicalmente a sua cosmovisão. Porque a cosmovisão dos nossos dias é uma cosmovisão em que tudo deve girar de acordo com as minhas próprias vontades, os meus próprios desejos, com os meus próprios sentimentos. Sentimento está ligado ao seu coração. E a Bíblia diz que o seu coração é desesperadamente corrupto. Ele se apressa para fazer o mal. Mas aqui, queridos, Deus insiste. E eu vou usar essa palavra com veemência. Ele insiste em trazer conforto, usando até uma plantinha, para alguém que não merecia aquele conforto. Essa é a natureza de Deus. Talvez se fosse eu com um filho, ou você com alguém que você quisesse ensinar alguma lição, a lição seria mais ou menos assim: deixa esse cabo pegar sol na cabeça, porque ele vai ver com quem ele está lidando. Mas Deus não faz assim, pelo menos não inicialmente. Deus ele joga um confortozinho ali, dizendo: olha, eu posso cuidar de você. Se você confiar em mim, se você compreender diante de quem você está, se você entender a minha compaixão. Mas peraí, como é que eu posso entender a tua compaixão, Deus? Você está onde, Jonas? Você está fora de que cidade? Olha para essa cidade, olha o que eu vou fazer com essa cidade. Você acha que eles merecem a salvação? Você acha que eles merecem a minha compaixão? Ora, a resposta era muito óbvia. Mas agora Jonas não estava olhando simplesmente para a cidade de Nínive. Ele estava olhando diante do espelho que Deus colocou diante dele. Será que essa pessoa aí do espelho, Jonas, merece a minha compaixão? Será que essa pessoa que você está olhando e que você ama tanto, e que você acha que é o centro do universo, merece alguma coisa de mim? Essa é a pergunta que Deus faz para você. Será que você é alguém que Deus deva simplesmente parar tudo, não importa as outras pessoas, porque você é a pessoa mais importante, a mais bonita, a mais inteligente? Muitas vezes, queridos, a gente precisa entender essa natureza compassiva de Deus, para que a gente possa usufruir dessa compaixão. Você pode estar lutando por si mesmo com todas as suas forças, não se importando com outros pecadores, e se esquecendo de que muitas vezes esses pequenos objetos de conforto que Deus coloca na sua vida, é por conta, e eu vou repetir aqui o texto de Tiago, do fato de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sequer sombra de mudança. Deus pode mudar a forma como Ele trata você para o seu bem, mas Ele não muda o seu caráter compassivo. Ele não muda o seu caráter bom. E essas extremas alegrias que às vezes você tem, veja, independentemente da sua circunstância, da sua situação, você pode ter momentos em que você pensa que a vida está uma tragédia.
Ah, nada dá certo para mim, está tudo errado, está tudo ruim. Mas de vez em quando Deus faz com que você tenha um jantar gostoso, um dia maravilhoso na presença de algumas pessoas que você ama. Deus faz com que você seja lembrado de que aqui e ali tem uma pessoa, uma criancinha que vem, que abraça e que ama você. Deus, ele mostra que em momentos específicos da vida, ele pode demonstrar aquilo que seria o céu. Mas a gente continua agarrado naquilo que o apóstolo Paulo diz que são as coisas desse mundo, nos rudimentos desse mundo, naquilo que o Senhor vai dizer que a traça e a ferrugem corroem, naquilo que não tem valor eterno, naquilo que não tem sentido, senão quando a gente ouve palavras das pregações que elevam a nossa alma e elevam o nosso espírito, porque a gente pensa que Deus existe por nossa causa, e não que nós existimos por causa de Deus, e por causa da sua glória, e daquilo que Ele é. É por isso que a gente vai para um segundo momento aqui. Não é simplesmente que Deus é compassivo, e essas pequenas lembranças vão nos lembrar dessa compaixão de Deus. Mas Ele é compassivo mesmo quando a gente não entende. Versículos 7 e 8, o texto diz assim: Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Queridos, a verdade é que a gente tem um coração extremamente orgulhoso. Porque a verdadeira fonte de conforto não são, como a gente pensa, os nossos esforços. Então, enquanto a gente não aprende a lição de forma grata, Deus manda ali um vermezinho. Ou Deus manda ali um vento, e veja, Ele podia mandar o vento oriental do jeito que ele vinha. Mas o texto quer ainda mostrar a compaixão de Deus aqui, dizendo: Ele mandou um vento calmoso. Esse vento que podia destruir Jonas. Porque Deus é um Deus irado, Deus é um fogo consumidor. Veja, não se engane. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Agora, Deus é compassivo, Ele é longânimo. Ele nos dá tempo. Ele dá para a gente oportunidades para que, ouvindo a sua palavra, para que, compreendendo as circunstâncias, a gente possa dizer: de fato, eu preciso me arrepender da minha forma de vida e viver para a glória de Deus. Mas muitas vezes, chance após chance, pregação após pregação, notícia após notícia, muitas vezes depois de muitas vezes e de muitas formas, Deus mostrar vividamente que Ele está falando conosco, assim como Jonas podia ter essa experiência. Aquele vento oriental não veio para destruir a cidade de Nínive, mas de uma forma calma, ele veio para disciplinar o seu profeta. Ele veio para disciplinar o seu filho. Jonas esperava contra os ninivitas, mas foi contra ele que aquele vento veio. Talvez você se sinta assim também. Talvez você olhe ao seu redor e você diga: peraí, essas coisas ruins não estão acontecendo com as outras pessoas, por que está acontecendo comigo? E queridos, não é outra pessoa senão o Satanás em pessoa dizendo isso ao seu coração. Porque a palavra de Deus nos diz claramente que sofrimentos iguais aos nossos estão sendo vividos pela irmandade por todo mundo. Entretanto, nós não sentimos o que os outros sentem, porque nós somos insensíveis. Agora, quando nos afeta, parece que o mundo acabou. Parece que isso é injustiça. Parece que não tem jeito. Veja, a gente precisa entender quem Deus é e quem nós somos. É por isso que nas escolas dominical, por isso que nos ensinamentos, nos discipulados, a gente fala sobre teologia e antropologia. Porque se você não entender quem você é, meu querido,
se você não entender que você nasce morto nos seus delitos e pecados, que os seus desejos pecaminosos são as coisas que vão direcionar a sua vida, a não ser que o Espírito Santo entre no seu coração, você vai continuar achando que Deus é injusto com você. Você vai continuar achando que as coisas que acontecem ao seu redor acontecem porque de alguma forma esse Deus que é bom para os outros, ele não é bom para você. Veja, Deus é bom para você quando essas coisas acontecem com você, porque Ele está chamando a sua atenção, porque Ele está dizendo, olha, eu vou tratar você como filho e não como bastardo, eu vou tratar você como alguém que eu amo, como alguém que eu quero ensinar as veredas da justiça, como alguém que eu quero ensinar que muito mais vale a pena nós termos a mente nas coisas lá do alto onde Cristo vive, do que fincadas nessas coisas aqui da terra que são perecíveis e que não tem valor absolutamente nenhum. Mas infelizmente nem sempre a gente aprende essa lição de Deus de imediato. E essa nossa tolice, ela custa caro. A nossa tolice não ouvir a voz de Deus hoje. É por isso que o Salmo diz assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não o quê? Endureçais o vosso próprio coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, tenham o coração amolecido pelo Espírito Santo. Se você entende que você está precisando disso, querido, ore agora. Espírito Santo, por favor, quebra o meu coração. Me faz entender essa verdade. Me faz compreender que eu estou sendo tolo, que eu estou sendo besta, que eu estou sendo absolutamente não tendo a compreensão das coisas. O Senhor está me ensinando, mas eu não estou aprendendo. Até quando a gente vai viver como Jonas? Insistindo nessa sandice. Veja o que Jonas responde aqui. É melhor eu morrer. É melhor que tudo se acabe. É melhor que as coisas deem logo errado. Que loucura é essa? Que resposta é essa? Que tipo de confiança é essa que a gente diz ter em Deus? Deus já mostrou, queridos, que Ele dá segundas chances. E é porque Ele dá segundas chances que Ele repete aquilo que falou no versículo 4. No versículo 4 Ele diz, é razoável a tua ira? Ele estava se referindo aos ninivitas. É razoável a tua ira contra os ninivitas, Jonas? Mas agora Jonas está virado por outra coisa. Porque o problema não é o objeto, o problema é a ira que está no nosso coração. Se você for uma pessoa que tem ira no coração, pode ser o que for, aquela ira vai brotar. Veio um sol e matou a plantinha, ira. Aí Deus responde assim, será que é razoável a tua ira? Mesma pergunta. Mas Ele complementa dizendo, por causa de uma planta. Por causa dessa plantinha, Jonas. É razoável a ira de vocês, ou a amargura de vocês, ou a tristeza de vocês, porque os planetas não estão alinhados com a vontade de vocês. Porque vocês não têm o trabalho que vocês gostariam de ter. Porque vocês não têm o dinheiro que vocês gostariam de ter. Porque vocês não têm os documentos que vocês gostariam de ter. Porque vocês não têm os confortos que vocês gostam. É razoável? É nessas coisas que vocês estão pensando? É atrás dessas coisas que vocês estão indo? É atrás dessas coisas que se esvaem? A gente está orando aqui por pessoas doentes. O que adianta todo o conforto do mundo se a nossa vida está por um fio? O que adianta todas as coisas boas que esse mundo pode oferecer, se nós não conhecemos o dia de amanhã? Se os diagnósticos podem mudar, o nosso coração, querido, está nas coisas erradas, nós estamos agarrados às coisas erradas, e o povo da nossa geração, ele aprendeu com o sistema, ele aprendeu com a mídia, ele aprendeu com tudo o que está ao nosso redor, que o valoroso é aquilo que a gente pode apalpar, é aquilo que eu posso ter, mas a medida do ter nunca enche. Você nunca estará satisfeito se o desejo que você tem no coração
é pelos confortos aqui desse mundo. Entretanto, se você mudar essa chave, se o Espírito Santo for servido nessa manhã de fazer com que você entenda que vale a pena sim morrer, se for pela causa de Cristo, que vale a pena sim entregar a nossa vida e tudo que nela existe, assim como o Calvino que entregou seu próprio coração, dizendo: aqui está o meu coração, Senhor, pronta e sinceramente, para que o Senhor faça como quiser e como bem entender. Talvez aprender como o próprio Jesus, que no momento de maior dor humana, ele orou dizendo: Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Mais uma vez, Jonas mostra que não tinha aprendido a lição. Então a resposta dele não é simplesmente é melhor morrer, mas ele diz, ele raciocina com Deus: é razoável a minha ira até a morte. E talvez você esteja insistindo nessa mesma pegada. Talvez existam aqueles aqui que ainda estejam vivendo entristecidos, amargurados, pesados, porque ainda não viraram a chave, que pode ser virada agora, que não precisa absolutamente nada acontecer na sua vida de extraordinário, que não precisa simplesmente alguma resposta dos céus vir e você ter uma resposta a alguma coisa que você deseja. Não, isso independe das circunstâncias, agora. Se você entender que Deus está falando com você, se você entender que você está com o coração no lugar errado, e você colocar diante do Senhor a sua vida e o seu coração, você vai sair daqui nessa manhã leve. Você vai sair daqui nessa manhã transformado, modificado. Mas isso não vai acontecer se agora você estiver lutando com essa própria palavra. Se agora você estiver lutando porque você deseja muito mais do que simplesmente estar debaixo da vontade de Deus, porque você quer tudo do seu jeito, porque você quer tudo da sua forma, você não aproveita o tanto que Deus quer lhe abençoar. Esse texto então conclui nos versículos 10 e 11. Nesse fim onde o Senhor mais uma vez, insistentemente, dá mais uma chance para Jonas. E aqui é a parte mais importante do livro, tá? Tem um cântico antigo que ele diz assim, eu não sei se eu gosto desse cântico ou não. Eu vou apenas usá-lo aqui, talvez eu goste, depois vocês me dizem se eu gosto ou não. Mas é um cântico que diz assim: Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Jonas, ele é uma prova disso aqui. Que bicho complicado, meu amigo. Que insistência em Deus mostrar claramente a vontade dele e ele ir contra a vontade de Deus. Ironicamente, Deus mostra a Jonas que ele também tem um coração compassivo. Veja como Deus ensina às vezes a gente. Deus diz assim para Jonas: Jonas, você tem compaixão, sim. Esse atributo de Deus, olha a teologia aqui, esse atributo de Deus, ele é comunicável. Ou seja, você pode ser compassivo também, você pode ter compaixão. E Jonas, você é um cara que tem compaixão, leia aí o versículo 10. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira por causa... versículo 10. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho. Ou seja, você tem compaixão, Jonas. A possibilidade, a habilidade que você tem de ter compaixão, de ser compassivo, está aí no seu coração.
Só que você está tendo compaixão pelas coisas erradas. Você está tendo compaixão pelo seu próprio conforto. Somente pela sua própria família. Você está tendo compaixão por aquilo que você gosta, por aquilo que você deseja. Você está tendo compaixão pelas coisas que teoricamente na sua mente são boas. Você tem compaixão pelas suas próprias ideias. Talvez pelas suas próprias reputações. O meu bom nome. Ou talvez pelas suas próprias formas de fazer as coisas, até mesmo para Deus. Para que você entenda o que é um coração compassivo, você pode ter compaixão de algumas coisas que são tão efêmeras, que passam como um sopro. E é exatamente isso que vai ser ensinado aqui. Você tem compaixão de uma planta. O que acontece com essa planta? Ela nasce num dia. No outro dia vem o sol, bate nela. Vem um vento calmoso oriental, bate nela, ela cai. E é nessas coisas que você vai manter o seu coração compassivo. É nessas coisas que você vai manter a sua alegria. A gente, na verdade, nem trabalha por essas coisas. Elas são dádivas divinas que agradam a gente. E Deus mostra aqui a efemeridade das coisas que a gente ama. Elas podem durar um só dia. E não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou no Sermão do Monte? Olhem para as aves dos céus. Elas não trabalham, mas eu as alimento. Olhem para os matinhos, olhem para os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Mas eu, contudo, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E se eu trato assim das aves dos céus, e se eu trato assim dos matinhos do campo, eu não vou cuidar de vocês, homens de pequena fé. Queridos, é extraordinário a gente entender o Evangelho. Porque o Evangelho traz para nós a dimensão daquilo que Deus é, em contrapartida daquilo que nós somos. Nós começamos essa mensagem lembrando da nossa antropologia, lembrando daquilo que nós somos, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas esse livro, ele termina de certa forma mostrando aquilo que Deus é. Infinito. Infinitamente compassivo. E porque Ele é o Todo-Poderoso e bom, Ele pode cuidar de cada um dos nossos próprios problemas. Mas Ele não faz isso sem usar esses nossos próprios problemas para nos ensinar as nossas próprias faltas. Ele não faz isso sem que a gente entenda que Ele está cuidando da gente. Assim como Ele pode cuidar de um matinho que hoje existe e que amanhã é lançado no fogo. Mark Futato, escrevendo sobre esse texto, ele diz algo muito interessante. Eu tive que ler umas 30 vezes para poder entender isso aqui. Eu só vou dizer para vocês uma. Ele diz assim: com grande condescendência, Deus pede permissão a Jonas para ser Deus e para ter compaixão de outros pecadores. O versículo 10 ou o versículo 11 diz assim: não hei eu de ter compaixão, Jonas, de 120 mil pessoas que não conseguem discernir a direita da esquerda. O que Deus está dizendo aqui, não é que Jonas vai ter que dar a ele a permissão, porque ele vai fazer independentemente da permissão de Jonas. Mas ele está mostrando uma outra faceta do caráter de Cristo. Ele se rebaixa. Sabe por que ele se rebaixa? Porque ele entende o coração da gente. Ele, sendo Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou para que ele pudesse agora ter compaixão. Nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele foi em tudo tentado à nossa semelhança. Ele viveu como um de nós. Ele experimentou as nossas tentações, as nossas dores. Ele experimentou aquilo que nós sofremos. E ele fez isso precisamente para que a gente pudesse aprender aquilo que ele é na sua grandeza. Porque ele se rebaixou para nos ensinar coisas superiores e coisas maiores. Nenhum ser humano seria capaz de fazer isso. Nenhum ser humano seria capaz de esvaziar-se
Porque se nós nos esvaziarmos da maneira que Deus se esvaziou, não sobra absolutamente nada. Nós não temos eternidade, nós não temos compaixão, nós não somos misericordiosos por natureza. Ele se esvaziou para que Ele agora pudesse nos ensinar a dar ouvidos a essa insistência dEle em nos abençoar, em lidar com a gente. Talvez você ainda esteja vivendo de si para si mesmo e continua com compaixão de tudo que lhe diz respeito. São essas plantinhas que a vida coloca diante da gente. Mas alguns podem ser implacáveis com outros pecadores. Alguns podem ser implacáveis com outras pessoas que talvez lhe feriram no passado. E você acha que tudo que elas merecem é a ira de Deus. É verdade. Tudo que elas merecem é a ira de Deus. Mas você também. Tudo que você merece é a ira de Deus. Essa é a realidade de todo ser humano. E veja como Deus se rebaixa ainda mais no argumento. Ele termina o livro com uma frase surreal. Ele não apenas diz, eu não vou ter compaixão de todos esses homens. Tá. E os animais? Por que ele colocou os animais aí? Porque talvez Jonas, que tinha compaixão de uma plantinha, tivesse compaixão do cachorrinho. Ou tivesse compaixão do passarinho que iria morrer por conta da ira de Deus. Deus se rebaixa para dizer, Jonas, o que você está fazendo, o que você está falando, é absolutamente ridículo. Eu vim para que seres humanos, pecadores, pudessem alcançar a salvação que eles só podem ter em Jesus Cristo. Todas as outras coisas são adjacências. A criação é linda, o cosmos é maravilhoso. Ele viu tudo e viu que tudo era bom. Mas quando ele fez o homem e a mulher, ele disse, é muito bom. Porque agora eu estou fazendo criaturas à imagem e semelhança do próprio Criador. É impressionante, queridos, como se Jonas se preocupou com essa plantinha. Capítulo 3, versículo 8 de Jonas. O texto diz assim, mas sejam, os animais também entram aqui, né? Dizendo, sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência das suas mãos. Portanto, ao trazer os animais, que estavam mesmo sem querer e sem entender, sem comer, Deus diz, eu não vou ter compaixão de homens e de animais que se arrependem. Jonas, você não é apenas uma pombinha. Você é filho da minha fidelidade. Eu queria terminar aqui, queridos, com algumas aplicações. A gente não sabe como Jonas respondeu a essa última cartada de Deus. A pergunta ficou no ar, ficou solta. Eu não vou ter compaixão. E talvez a narrativa não responda isso, queridos, pois, como eu disse no início, pouco importa o que Jonas respondeu para nós. Aqui em Orlando, no século 21. Mas importa como você vai responder a essa pergunta de Deus. Veja, se Jonas tivesse respondido positivo ou negativamente, tudo que a gente teria aqui era informação biográfica acerca de um profeta que errou ou acertou. Mas o fato dessa informação não vir, traz um drama que eu e vocês é que vamos responder hoje de manhã. Essa pergunta que está sendo levantada aqui, é uma pergunta que você vai responder como? Nos alegramos com os mimos de conforto que Deus nos dá, mas pouco nos importamos com os outros, com a glória de Deus sendo espalhada na nossa cidade ímpia. Queridos, eu repito, que Deus possa encher o nosso coração de um fogo apaixonado por essa cidade. Porque é impressionante perceber que o mundo inteiro quer vir para cá por conta dos motivos errados. O mundo inteiro quer vir para cá, porque aqui eles vão ter muitas facilidades de entretenimento. E muitos desses entretenimentos, eles são hedonistas, pecaminosos, egoístas.
Quem sabe Orlando, ou pelo menos uma parte dessa cidade, se transforme num celeiro, onde as pessoas, por causa da obra do Senhor, e por conta da sua palavra, e por conta daquilo que Cristo pode fazer nas suas vidas. Que a sua resposta seja pronta para compreender a compaixão de Deus com a sua própria vida. Em outras palavras, pare de reclamar da vida. E pelo fato de ter Cristo morrido por você, que o seu coração se abra para a compaixão de outros pecadores que desesperadamente, muitas vezes sem saber e sem perceber, necessitam da graça, da misericórdia e do amor com o qual você já foi conquistado por Cristo. Você já foi conquistado por aquilo que mais importa, por aquilo que interessa. Que você possa ter o seu coração aberto para se esquecer de você mesmo e para poder entender que a sua vida só vai fazer sentido quando você vivê-la completamente para Deus. O livro de Jonas, ele trouxe para a gente muitas inquietações. Ele trouxe para a gente muitas perguntas. Mas que nesse momento final, ele possa trazer para você esse senso de oportunidade, de lembrança daquilo que Deus é. Para que você deixe o seu coração completamente aberto, para que o Espírito Santo possa trabalhar. E se por algum motivo você está aqui nessa manhã e você ainda não conhece a Cristo como seu Salvador, e talvez essas últimas palavras tenham soado um pouco estranhas. Como assim eu tenho a salvação? Como assim? Eu queria que você entendesse que não há nada melhor nesse mundo do que você entender o Evangelho. De você entender que o que Cristo fez naquela cruz do Calvário não foi simplesmente para deixar um exemplo maravilhoso, para que numa época do ano as pessoas se emocionem com o exemplo de abnegação de um homem. Mas o que aconteceu ali foi a ira do Todo-Poderoso, que deveria recair contra mim, recaindo contra ele. Por quê? Porque como a gente cantou aqui em Isaías 53, não havia beleza que nos agradasse. Ao Senhor agradou moê-lo. Não simplesmente para nos salvar, mas para que nos salvando, a gente possa ter uma vida nova, diferente. Outras perspectivas, outra forma de pensar. E uma alegria que excede as circunstâncias, porque ela é indizível e cheia de glória. Que o Senhor possa encher você da alegria do Espírito Santo. Pedir a Tiago que possa terminar com a oração.